Espírito Santo, 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 Jesus. Aleluia. Olá, gente maravilhosa, gente linda e amável. Beijo grande para cada um aí. Vamos estar aí vendo se dá para compartilhar para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, né? Vamos estar compartilhando. Deus está presente e nós queremos estar compartilhando a palavra do Senhor hoje para a honra e glória do Senhor. Nós vamos estar lendo o último capítulo da carta de João, que ele escreveu lá 90 anos depois de Cristo. Ele foi um apóstolo de Cristo. Ele viu, ele foi testemunha, né? Ocular, ele estava lá. E nós vamos ler o quinto e último capítulo, tá? Da primeira carta de João. São 3 cartas que ele escreveu, né? E aí na carta de João, quando você pega, carta não é evangelho, tá? Carta é epístola. Porque tem o evangelho, né? Mas e tem a carta. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, faça a obra em nós, por favor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, Pai. Porque na Tua palavra está escrito que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então nós vamos falar. Nós sabemos que João, os pastores chamam João de o profeta do amor. O profeta do amor. O profeta do amor, não. Também pode, né? A gente pode chamar. Mas ele é. O João, ele é o apóstolo do amor, tá? E aqui ele está escrevendo essa carta. Ele escreveu, é chamado de epístola. Ele escreveu 3 epístolas. É mais fácil falar no diálogo de hoje, no mundo de hoje, falar carta. João escreveu 3 cartas. É o antepenúltimo livro da Bíblia. Você pegar de trás para frente, você vai achar Apocalipse, você vai achar Judas, você vai achar 3 João, 2 João, 1 João. Deixa eu só conferir se eu não estou falando errado, tá? Você acha, de trás para frente, você acha Apocalipse, tá? Depois você acha a carta de Judas, que é só um capítulo, né? Esse Judas não é aquele que enforcou, não, é outro Judas, tá? Você acha Judas e depois você acha o livro de João. Glória a Deus, gente, eu fico muito feliz, porque comecei com Gênesis e estou no finalzinho da Bíblia. E quando eu terminar, Deus permitindo, eu vou ler a Bíblia novamente com vocês, tá? O caráter literário da epístola é difícil de ser classificado, tá? Na saudação e na conclusão faltam os traços típicos, né? De uma carta do primeiro século, porque João, ele escreveu essa carta no primeiro século, pós a morte de Cristo, após a morte e ressurreição de Cristo, tá? No entanto, o autor, aparentemente, ele aborda, ele mostra uma situação específica que lhe é familiar, tá? João poderia a primeira carta de João poderia circular contendo um sermão escrito ou um discurso, né? E ele escreve essas cartas, historicamente, ele escreve porque estava acontecendo heresias. Heresias, o que é heresias? Coisas mentirosas. E hoje nós não estamos longe das heresias. Tem acontecido heresias em nosso meio. Então, assim, é de caráter, heresia, né? Mais próximo daquela descrita na epístola, né?
gnóstico ensinado na Ásia Menor, né? Portanto, é provável que essa epístola ou carta tenha sido endereçada às igrejas da Ásia Menor, né? Ele não descreve, porque tinha a igreja de Éfeso, de Corinto, mas aqui ele não está especificando. Só sei que o tema, né? A verdadeira mensagem do conhecimento de Deus leva ao conhecimento de que Jesus é plenamente divino e plenamente humano, tá? Jesus, ele esteve aqui na Terra plenamente humano, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e também ele plenamente Deus, plenamente divino. A fé verdadeira anda ao lado da conduta correta. Não adianta nós falarmos que temos fé se a minha conduta não condiz com a minha fé. Eu tenho que ser uma pessoa correta, tá? E que o Senhor possa nos dar sabedoria. A fé verdadeira produz confiança no perdão, na oração, na vitória contra o maligno, e também nós temos posse da vida eterna, nós cremos, tá? E hoje eu vou ler o 5º e último capítulo da primeira carta de João. Quero deixar aí para vocês. Quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Louvado seja Deus, né? Por essa oportunidade de estar encerrando com vocês esse capítulo aí de João. Está nos dizendo assim, olha, a fé que vence o mundo. A fé vence o mundo, né? Porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a vitória sobre o mundo vai ser com fé. Então nós temos fé que nós vamos sair dessa, nós vamos vencer para a honra e glória do Senhor esse coronavírus. Vai ser descoberta uma vacina, mas nós sabemos que outras lutas virão. Então vamos ficar em casa quem pode, vamos obedecer, tá? Quem é inteligente obedece. Tem gente que fica assim, quem já viu alguém com coronavírus? Não queira ver, gente. Vamos obedecer que é melhor, tá? Então está escrito assim, a fé que vence o mundo. Eu tenho fé. E a fé sem obras, ela é morta, tá? A fé sem conduta, ela é morta. Então está escrito no capítulo 5, assim, de 1 João, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também, ama o que dele é nascido. Quem ama o Filho, ama o Pai, tá? Então, eu amo Jesus, amo o Pai. O Pai e o Filho são um só. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nós temos que ter fé e ter uma conduta cristã. Não adianta falar que eu tenho fé se eu não tenho conduta cristã, tá? Porque este é o amor de Deus que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são difíceis de seguir. Vamos procurar ler a Bíblia diariamente, que nós vamos entender. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não vimos e nem ouvimos, mas nós cremos. E na palavra de Deus fala que bem-aventurado aqueles que não viram e nem ouviram, mas creem. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos no que está escrito, tá? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, que é filho do mundo, filho de Deus? Então, só aquele que crê, só aquele que vence o mundo, aquele que vence o mundo é aquele que crê, a não ser que seja filho de Deus. Todo filho de Deus, ele vence da honra e glória do Senhor. Mas existe no nosso meio muitas pessoas que fazem de conta que é filho de Deus.
né? Nós temos que tomar cuidado, tá? Que muitas pessoas em nosso meio tentam persuadir a nossa fé. E nós temos que dar testemunho sobre Jesus, tá? O tríplice testemunho sobre Cristo. 3, né? Quer dizer 3. Este é aquele que veio por meio da água e sangue de Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias, são filhos de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias, eu sou filha de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você é filho de... que Jesus Cristo é o Messias? Você é filho de Deus. E quem ama um pai, também ama os filhos desse pai. Então nós amamos a Deus e também amamos a Jesus, porque eles são um, tá? Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé, com a nossa fé conseguiremos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. E nós cremos, aleluia, glória a Deus. Nós podemos vencer o mundo porque nós cremos em Jesus Cristo, tá? Aleluia. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, tá? O Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, aquele que dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Se você crê no Filho de Deus, você tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Aquele que não liga para as coisas de Deus, ele está chamando Deus de mentiroso. Eita glória, Deus te abençoe. Aqui está falando que quando as pessoas, elas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela está chamando Deus de mentiroso. Pode colocar o seu parecer aí, Nilson. Eu estou lendo 1 João capítulo 5, tá? Olha bem. E o testemunho, agora eu estou no 5:11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Nós temos Jesus através da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Glória a Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Nós temos que crer. Quem não crê em Jesus Cristo não tem vida. Eu estou falando de vida no mundo espiritual. Eu estou falando no quarto, na quarta dimensão. Eu estou falando no mundo espiritual. Eu não estou falando de vida física, porque muitos estão mortos vivos. Quando Jesus Cristo fala assim com aquele que ele chamou para segui-lo, deixa eu enterrar meu pai, minha mãe, se não me fala a memória, ele falou assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Quando a pessoa não tem Jesus, ela é considerada morta no mundo espiritual, tá? E quem tem Jesus está vivo, tá? E nós temos certeza da vida eterna. E por isso, quando nós temos certeza da vida eterna, nós sabemos, nós temos autoridade para interceder. E estas coisas João escreveu a fim de saberdes
que nós temos vida eterna, aleluia, nós temos vida eterna, e a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Em nome de Jesus Cristo, aleluia. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe por quê? Deus, alguém fala assim, o que adianta? Vai pedir segundo a vontade de Deus? Mas nós, às vezes nós pedimos uma coisa para Deus que Deus sabe que não vai ser bom para nós. Então Deus não dá, não dá, tá? Deus sabe, é a mesma coisa. Às vezes você quer dar uma coisa para o seu filho te pede uma coisa, você não dá, porque você sabe que não vai ser bom para ele. Deus também sabe o que é bom para nós. Mas ele está falando assim, ó, esta é a fé que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, Deus ouve orações e Deus está ouvindo a sua súplica. Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece a minha necessidade. E Deus responde oração. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Deus falou que é para a gente pedir com o quê? Com fé. Fé é a certeza das coisas que nós conseguimos ver só no mundo espiritual. Mas tenha fé. Continua tendo fé, não perca a fé, tá? Se alguém vir a seu irmão e seu irmão cometer pecado, não para a morte, que existem pecados que são para a morte, tá, gente? Quando que um pecado é para a morte? Quando não há arrependimento. Enquanto houver arrependimento, o que eu entendo, tá? Enquanto houver arrependimento, aquele pecado não é para a morte. Agora, se eu sei que estou pecando e continuo pecando, esse pecado é para a morte, tá? Então, deixa eu falar de novo. Quando que um pecado não é para a morte? Quando houver arrependimento. Agora, se não houver arrependimento, se não haver, né, arrependimento, o pecado é para a morte. Aí está falando aqui, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, está estranho, vir, né, ver. Se alguém vier, né, vir a seu irmão cometer o pecado, deixa eu ver na Bíblia aqui do adolescente, como é que está falando aqui. 16. Então, eu estou achando esse vir aqui. Deixa eu ver. 16. Se alguém. Aqui, tá vendo? Na Bíblia do adolescente está escrito assim, ó. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus. Deve orar a Deus, tá? E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Como se diz, orar para que haja arrependimento. Se você puder aconselhar, você aconselha. Se você não puder, ore por ele. Há pecado para a morte, e pecado para a morte não rogue, tá? Não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Nós sabemos que há pecado para a morte. Olha para vocês verem, Judas, o apóstolo Judas, o pecado dele foi para a morte. Porque ele não arrependeu, ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Porque quando a pessoa peca, comete o mesmo pecado de novo. Mas quando você arrepende, nunca mais você comete aquele pecado. Aí, quando você arrepende, o pecado não é para a morte. Mas quando há remorso, o pecado é para a morte.
Arrependei-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Toda a injustiça, tudo aquilo que eu faço errado, e há pecados que não são para a morte, e há pecados que são para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive uma vida de pecado. O que é viver uma vida em pecado? Viver aquele pecado todo dia, ter um pecado de estimação. O pecado vai só crescendo, tá? Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Satanás não toca no que é nascido de Deus. Alguém um dia perguntou se demônio pega crente, se um crente fica endemoniado. A resposta está aqui, ó. Olha para vocês verem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se o maligno tocar, é porque deu brecha para Satanás e não foi nascido de Deus. E não houve arrependimento, houve remorsos. Tá? Sabemos que somos de Deus, aleluia, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está morrendo no maligno. Mas nós somos de Deus. Estamos sujeitos às aflições. Estamos sujeitos a choros. Estamos sujeitos a ficarmos tristes. Estamos sujeitos a enfermidades. Mas sabemos que não somos desse mundo. Nós não somos super crentes. Tem gente que fala assim, fulano de tal, nada vai pegar ele. Não, ele, engraçado, fulano de tal está com câncer, ele é crente. Gente, nós não somos desse mundo. Estamos sujeitos às mesmas lutas. Olha o que aconteceu com Pedro, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. Olha o que aconteceu com Isaías, ele foi cerrado ao meio, se eu não me falha a memória, pode me corrigir aí. Olha para você ver o que aconteceu com Estevão, foi morto a pedrada. Eu não sei que evangelho é esse que o povo prega hoje. Vem para Jesus que sua luta vai acabar. Gente, nós não somos desse mundo. Nós temos luta aqui na terra. Sabe? Quem deve ser adorado, nós devemos tomar cuidado. Que quem deve ser adorado? Cristo é o verdadeiro Deus. Deus é Cristo, Cristo é Deus. Deus, ele deve ser adorado. E também nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, que é seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aqui, no finalzinho da primeira carta de João, João escreve assim, olha, ele encerra a carta dele assim, muito sério, e que ele é muito carinhoso, né? Ele fala assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que ele está falando? Filhos, evita de idolatrar. Filhinhos, sai dessa idolatria. Tem gente que fala assim, que acha que idolatria é só uma estátua, né? Não. Idolatria é quando você adora um carro, quando você é apegado a dinheiro, quando você é apegado a casa, quando você é apegado a uma xícarazinha na sua casa, você é apegado a uma cadeira que só você pode sentar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, tá? E nós temos que nos guardar dos ídolos. E quando nós oramos, né? Nós devemos orar. A oração é a oportunidade dada por Deus aos seus filhos de se familiarizarem intimamente com Ele. Porque a oração é um bate-papo com Deus, tá? Por ser uma conversa com Deus, a oração habilita o cristão a construir um relacionamento pessoal com o Senhor. A oração
é a expressão da dependência do cristão, tá? Com Deus. Por isso que é uma maneira de nós estarmos buscando ao Senhor, tá? Essa certeza. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós devemos continuar firme na fé. Aconteça o que acontecer, vamos continuar firme na fé. Estamos sujeitos às dores, estamos sujeitos às aflições. Nós, crente chora, crente fica nervoso, mas crente não pode perder fé, né? A paz do Senhor, Silvana. Deus te abençoe, minha linda. E aqui no capítulo 5, eu estou lendo o capítulo 5 da carta de João. E aqui está falando que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Com fé nós oramos. Temos que ter fé. E a fé sem obras é morta. A fé sem obras é algo... nós temos que estar exercitando a nossa fé. E outra coisa que diz aqui no capítulo 5 é que se eu ver o meu irmão pecando, eu devo orar por ele. Se eu puder conversar com ele, eu converso. Mas se eu não puder, eu oro por ele. Nós somos uma língua grande, né? Às vezes a gente vê um irmão cometendo um pecado, a gente comenta com o outro. Aí o outro comenta com o outro. Aí o outro comenta com o outro. Nós não conseguimos calar a nossa boca, principalmente mulher. Fala pra gente segurar a língua. É melhor, se você ver seu irmão cometendo pecado, ore com ele. E aqui no capítulo 5 também, Silvana, fala que há pecados que são para a morte. E há pecados que não são para a morte. Quando que o pecado é para a morte? Quando não há arrependimento. Quando a pessoa continua cometendo o pecado dia após dia. Você sabe que é pecado, mas está pecando. Agora, quando você comete um pecado e arrepende, eu gosto muito de falar que pecado tem que ser acidente na vida da gente. E eu tenho que arrepender. O que é arrepender? É não fazer nunca mais. Porque todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Pode ver que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu o pecado do adultério, ele arrependeu, depois de 2 anos, que o profeta Natan chamou a atenção dele lá, ele arrependeu, mas a consequência ficou. Sabe? A consequência, a geração dele, né, pagou um preço alto. A consequência, Deus não castiga. A consequência, a culpa é nossa culpa. Então, aquilo que eu ando fazendo, que eu sei que era pecado, que é pecado, que o Espírito Santo de Deus possa nos constranger nessa tarde. E em nome de Jesus, Senhor, que não haja remorso em nós, que remorso a gente volta a pecar. Porque às vezes a gente faz uma coisa e fala, por que eu fiz isso? Depois amanhã eu faço de novo. Deus, eu não quero ter remorso. Eu quero me arrepender das minhas falhas. Perdoa, Pai, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Me perdoa, lava-me completamente com teu sangue, Pai. Meu Deus, que eu possa viver um dia após o outro. Pai, não me deixe sofrer por antecedência, Pai. Muitas vezes o problema nem aconteceu e nós estamos sofrendo antes e às vezes nem vai acontecer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade de estar lendo a primeira carta de João, capítulo 5. E amanhã eu vou ler, vou iniciar a segunda carta de João. Eu gostaria que vocês que estão assistindo aí compartilhassem esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu louvado seja Deus, porque Ele me deu a oportunidade de ler a carta de João toda com vocês.
Faça uma releitura aí. E obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, me dá um like lá no meu canal e faça um comentário lá. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me abençoe curtindo meu vídeo. Beijo grande.